Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas e complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Vamos começar então agora a semana 2 de língua portuguesa. Campos de atuação. Todos os campos de atuação: práticas de linguagem, análise linguística, semiótica, ortografização. Objeto do conhecimento: polissemia. Habilidade envolvida: identificar o caráter polissêmico das palavras. Uma mesma palavra com diferentes significados de acordo com o contexto de uso. Comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na linguagem usual. Conteúdos relacionados: polissemia, uma mesma palavra com diferentes significados de acordo com o contexto de uso. E pessoal, então a apostila começa com o texto, né? Polissemia. Caro estudante, nesta semana você vai aprender sobre polissemia. Compreender o significado das palavras é indispensável para entender o funcionamento da língua portuguesa. Em nosso idioma, a ciência que se ocupa de desvendar os significados e interpretar as palavras e expressões é a semântica. Quando conhecemos bem as palavras e temos um vocabulário razoável, escrever um texto fica muito mais fácil, pois temos à nossa disposição uma variedade de vocábulos que podem ser selecionados de acordo com a pertinência do momento. É isso aí, pessoal, e na apresentação vem o que significa polissemia. A palavra polissemia, do grego polissemos, onde poli significa muitos e sema, significados, significa algo que tem muitos significados. Polissemia é um fenômeno linguístico caracterizado pela existência de um termo que apresenta mais de um significado. A palavra língua, por exemplo, pode significar um órgão ou um idioma, de acordo com o contexto em que é empregada. Se não forem bem contextualizados, algumas palavras polissêmicas podem gerar ambiguidade, que é o duplo sentido do enunciado. As palavras polissêmicas apresentam sentidos distintos, mas preservam a relação entre si, fazendo parte de um mesmo campo semântico. Alguns exemplos para ilustrar situações de polissemia. Para esse exemplo, a apostila usou a palavra vela. Ou se você mudar o contexto, você também muda o que significa. Por exemplo, olha só. Número 1. A mãe vela pelo sono do filho doente. O barco à vela foi movido pelo vento. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. A palavra vela é polissêmica porque pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que é empregada. Na primeira oração, a mãe vela pelo sono do filho doente, a palavra vela é uma conjugação do verbo velar, ou seja, significa ficar em vigília ou sentinela, ficar atento. Na segunda oração, vela refere-se ao pano resistente que é preso aos mastros das embarcações para fazê-las andar, ou seja, é um substantivo. Já na terceira oração,
Vela refere-se à peça de cera com um pavio no centro que serve para dar a luz. Vamos para outro exemplo. Primeira oração. Ele sempre traz um boné na cabeça. Cabeça, parte do corpo. Ele é o cabeça da equipe. Líder. Acertou o dedo e não a cabeça do prego. Parte superior do prego. É importante ressaltar que nos exemplos citados, as palavras apresentam significados diferentes, mas preservam relação entre si, fazendo parte de um mesmo campo semântico. Para saber mais sobre polissemia, vamos assistir ao vídeo no YouTube? É isso aí, pessoal. O vídeo presente na nossa apostila está presente no canal do professor Aécio e vamos acompanhar. O vídeo chama-se O que é polissemia? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo bem curto para a gente discutir um conceito que é polissemia. Bem rapidinho para vocês entenderem o que é polissemia, perfeito? Então vamos lá. Olha só, o que é polissemia? Etimologicamente, o que quer dizer essa palavrinha? Olha só, poli quer dizer o que? Muitos. Muitos. E semia vem de sema, quer dizer sentido. Então, sempre que você ouvir essa palavrinha polissemia, você vai entender o que? Vários ou muitos sentidos, perfeito? Eu coloquei aqui 6 exemplos em que uma palavra pode incorporar, pode ter significados diferentes dependendo da situação, do contexto. Então, eu acho que vai ficar bem claro depois que vocês entenderem e visualizarem esses 6 exemplos. Vamos lá a cada um deles, olha só. O primeiro, a criança estava com a mão machucada. E aí eu vou destacar sempre a palavrinha mão. Por quê? Olha só. A criança estava com a mão machucada. Neste contexto, a palavrinha mão refere-se ao quê? A uma parte do corpo humano. Então, a mão da criança, perfeito? Aqui ela tem um sentido. Olha só no exemplo 2. Passou 2 mãos de tinta na parede. Nessa estrutura aqui, a palavra mão, ela tem um sentido de quê? De camadas, passou 2 camadas de tinta na parede. E aí utilizou a palavrinha mão que incorpora um novo sentido, perfeito? Passou 2 mãos de tinta na parede. Tem sentido diferente da primeira ocasião, da primeira frase, certinho? Olha só a terceira. A escultura demonstrava mão de mestre, ou seja, mão aqui quer dizer o quê? Habilidade de mestre. Então tem um sentido, um novo sentido que é diferente dos 2 anteriores. Isso aqui é o que? É polissemia. Uma palavrinha ela incorpora vários sentidos dependendo do contexto. É interessante você dominar essa área, entender o que é polissemia, porque quando você estiver escrevendo, você pode utilizar essa estratégia polissêmica para incorporar em determinadas situações sentidos diferentes para a palavra que você quer utilizar. Olha só o quarto exemplo. A rua não dava mão para o parque. Aqui a palavrinha mão também incorpora um novo sentido, ou seja, não dava saída para o parque. Perfeito? Olha o quinto. Não abra mão de seus direitos. Aqui, ó, a palavrinha mão também incorpora um novo sentido. O que? De você não desistir dos seus direitos. Não abrir mão, também um novo significado. Certinho? E olha o sexto exemplo e último. A palavra final está em suas mãos. Ou seja, é você quem decide. Perceba aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 situações diferentes, eu utilizei a palavrinha mão e aí eu dei um significado diferenciado para ela, dependendo do contexto. Isso é o que? Polissemia. Lembrando, poli quer dizer muitos e semia vem de sema, quer dizer o que? Sentidos. Então, toda vez que você estiver referindo a polissemia, vão ser vários significados, ou seja, uma palavra pode ter diversos significados dependendo do contexto, de como ela foi pensada e articulada dentro de uma estrutura sintática. Perfeito? Bom, se gostou do vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal. Eu sempre vou estar postando dicas aqui, curiosidades da nossa língua portuguesa. Bons estudos, até a próxima e fique com Deus. Muito bem, galera. O professor anterior falou muito em semântica, né? Vamos ouvir então agora com o meu amigo professor Noslin como que é, o que significa essa semântica?
Fala, moçadinha, que saudade de vocês! Eu cheguei de novo aí pra conversarmos do quê? Uma paradinha que tem gente já berrando lá na fanpage. Professor, cadê a aula de semântica? Bora então, semântica? E aí, moçada, vamos lá então? Bom, pessoal, vocês viram que deu uma mudadinha na nossa capa aqui do YouTube, do Facebook, deu uma mudadinha, vocês viram? Viram o novo Nonô? Curtiram o novo Nonô? Ah, o novo Nonô cheio de esquema lá, Wolverine com canetas, lápis e lapiseiros, ficou massa, né? Manda seu recadinho aí sobre o novo Nonô. Foi lá em Novo Recado? Tô esperando o seu recadinho na caixa postal, gente. Põe aí a caixa postal pra nós de novo, hein, produção? Vai da caixa postal, manda seu recadinho, manda sua prova, qualquer coisa aí. Tamo junto, certo? Outra coisa, não esquece da fanpage no Facebook. Se você tá aqui, é inscrito aqui no canal no YouTube e não foi lá no Facebook, pô, cara, vai lá, dá um curtido, espalha pra galera, aquela coisa toda. Tá rolando um monte de coisa legal, tá rolando o quê? Blog, muita coisa rolando, certo? E vai rolar o quê? Aula de semântica. Beleza, vamos falar de semântica? Vamos falar de semântica. Pessoas, você ouviu a palavra semântica? Semântica lembra de sentido. Trabalhou com semântica tem a ver com mudança de sentido, certo? Semântica igual a sentido. Pensou, aparecendo uma prova. A relação semântica estabelecida. Relação de sentido. Beleza? Não precisa pensar muito não. Apareceu semântica, pensa em sentido. E aí, pensando nisso, a gente tem que lembrar de alguns conceitozinhos. Então, conceitos básicos que tem a ver com semântica. Primeiro conceito. Conceito de denotação. O que é uma coisa denotativa? Denotação é a palavra no seu sentido original. Ou seja, no seu sentido literal. Certo? No sentido do dicionário. Denotação, dicionário, ó. Denotação, dicionário. Faz assim, ó, produção, põe aí. Denotação. Do D da denotação escreve dicionário. Olha! Sacaram essa ideia? Beleza? Tranquilo? Isso é denotação. Então você fala assim, os pássaros cantaram lindamente esta manhã. Certo? Os pássaros cantaram. Pássaros estão no sentido literal, porque eu sei que os passarinhos cantam. Piu, 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 piu. Certo? Beleza? Além do sentido denotativo, nós temos um outro, que é o conotativo, ou conotação. Conotação, conotativo, aí tem a ver com o quê? Com a aplicação da palavra no seu sentido figurado, não com o seu sentido original, com o sentido que eu posso atribuir em um contexto. Nós já falamos um pouquinho disso na relação de significado e sentido, lembra? Sentido e significado? Beleza. Lembra assim, conotação, contexto. Conotação, contexto. Professor, tem um jeitinho de fazer? Tem, ó. Põe aí, produção. Conotação, do C do conotação sai contexto. A produção me olha toda feliz assim. Legal, vou ter um monte de trabalho. Sim, conotação, contexto. Bem fácil, bem tranquilo. Beleza? Gravou lá. Denotação, dicionário. Sentido da palavra no dicionário, sentido original. Conotação, contexto. A aplicação da palavra em contextos diferentes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então aí vamos pensar na palavra, sei lá, uma outra frase que tem um sentido conotativo. Ela tem um coração de pedra. Ele tem um coração de pedra. O coração é de pedra mesmo? Não, né? É um sentido figurado. A palavra pedra não está no seu sentido original. Isso é conotação, conotativo. Que tem a ver com as figuras de linguagem, também que nós já falamos na aula de figuras de linguagem. Que se você quiser assistir a aula de figuras de linguagem, clica aqui no izinho, isso aqui no izinho. Clica no i que vai ter a aula de figura de linguagem para você aí, certo? Vamos ver se o meu slide de hoje me ajuda. Não está me ajudando ultimamente. Outra relação importante para nós, a relação de sinonímia. Sinonímia vem derivado da palavra sinônimo. Só que sinonímia não é a mesma coisa que sinônimo. Sinônimo é quando eu tenho duas palavras que têm o mesmo sentido. Sinonímia é quando eu tenho dentro de um contexto uma relação de sinônimos. Mesmo que as palavras não sejam sinônimas, mas em um contexto eu posso atribuir a relação de sinônimo para essas palavras. Sacaram a ideia? Sinonímia é quando dentro de um contexto eu coloco significados semelhantes em duas palavras que não são iguais, que não são sinônimas na realidade, certo? Então, por exemplo, assim, quando eu falo assim, a paz e a tranquilidade estavam naquela casa. Ou a paz e a tranquilidade reinavam naquela casa. Paz e tranquilidade tem uma relação de sinonímia neste contexto. Por quê? Porque neste contexto
elas têm uma relação de sinônimos, parecem ser a mesma coisa, mas de modo geral, se você tirá-las do contexto, elas não são sinônimos. Paz e tranquilidade não significa uma coisa é igual a outra. Então tem uma relação de sinonímia. Sacaram essa ideia? A mesma coisa ocorre com a relação de antonímia. Porque se eu tenho a sinonímia é sinônimo, antonímia é antônimo. Absoluto, antonímia é de Antônio. Não, né? Antonímia vem de antônimo. O que é um antônimo, gente? Ao contrário, certo? Mas lembre que antonímia é uma relação dentro de um contexto. Se dentro de um contexto tiver uma relação de antônimos, mesmo com palavras que não sejam antônimas, então eu tenho uma relação de antonímia. Vocês ouviram? É alguém me chamando. Olha só, vou pegar aí a palavra bondoso e a palavra, sei lá, uma palavra que seja antônimo, que não seja antônimo de bondoso, mas pode ser usado assim. Ah, beleza. O João era bondoso, já José não era muito... Não era muito não, ficou estranho. Deixa eu pensar numa outra. Bondoso... WhatsApp? WhatsApp, deixa eu pensar outra palavra, peraí. Pausa! Aí, beleza. Bondoso e tinhoso. Como assim tinhoso? Joãozinho era bondoso, já o Carlos tinhoso. Veja, a ideia é que bondoso e tinhoso são contrários dentro desse contexto, tudo bem? Mas as palavras não são antônimas diretamente, mas no contexto eu apliquei elas com relação de antônimos. Beleza? Susi, tranquilo? Muito fácil. Beleza. É isso aí, pessoal. Essa primeira explicação do professor Noslen. Não se esqueça, vá lá na página do professor, dá aquela curtida e olha o restante do vídeo, hein? Vou colocar tudo aqui não, só uma introduçãozinha, só para vocês quererem ver um pouquinho mais do meu amigo professor Noslen. Vamos para a nossa apostila então? Muito bem, pessoal. Agora vamos trabalhar os conceitos nos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje. Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar. É isso aí, pessoal. Na primeira atividade, então, você vai redigir novamente as frases abaixo de uma forma lógica e completa, porém, com o emprego das palavras grifadas com outro significado. Olha só. Letra A. Este aparelho precisa de uma pilha especial. Letra B. Qualquer letra do nosso alfabeto tem uma letra maiúscula e outra minúscula. Atividade de número 2. Observe a tirinha Garfield de Jim Davis. Como está a costela? Me dói um pouco. Eu quis dizer a da vaca. E eu lacei? Você acha que eu tiro radiografia das costelas que eu cozinho? Pois deveria. A vaca é um ser humano como outro qualquer. Eu me recuso a participar dessa conversa. Qual palavra utilizada na tirinha que tem mais de um significado? Vaca, humano, costela ou radiografia? Para a atividade número 3, leia a tirinha do Hagar. A polissemia também pode estar presente nas histórias em quadrinhos e tirinha. Olá, Dirk Sujo. Fala aí, Hagar. Me diga, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Te chamam de sujo porque você é fisicamente sujo? Ou porque você luta sujo? O que é aquilo? Onde? Puf! Acho que isso responde minha pergunta. Bem, agora vamos interpretar, hein? O efeito humorístico da tirinha foi produzido A. Pela pergunta que o Hagar fez ao Dirk. B. Pela resposta de Dirk ao Hagar. C. Pelo efeito sonoro provocado pela onomatopeia Pou.
Ou D, pelo jogo de sentidos provocado pelo uso da palavra sujo, fazendo com que a palavra assumisse um efeito polissêmico. Atividade número 4. Leia as frases abaixo, procure um dicionário verbete grifado e copie a definição que explica o sentido dessa palavra na frase. Caso você não tenha um dicionário em casa, observe o sentido da palavra na frase e registre sua ideia. Não se esqueça que todos têm que ter o dicionário no celular, hein? O professor já ensinou lá no começo do ano como fazer isso. Letra A. Meu filho é fera na informática. Letra B. Fiquei uma fera quando meu carro enguiçou. É isso aí, pessoal. Com essa atividade nós encerramos a aula de hoje de língua portuguesa. Não esqueça de enviar o seu áudio para o grupo, responder e fazer as imagens de todas as respostas e enviar para o professor. Um abraço e até a próxima aula. Eu voltarei.